Olá pessoas, meu nome é Márcio, estamos aqui novamente para uma análise de A Casa do Dragão, episódio 8. E meu Deus, que episódio! Que episódio! Sério, Casa do Dragão tá pra provar pros carinhas que faziam Game of Thrones que a diversidade de diretores e roteiristas só é benéfica para uma história. Porque de verdade, essa primeira temporada, o roteiro dela é um absurdo de qualidade, assim, é muito bom. E esse episódio tá aqui pra mostrar justamente isso. A importância de um roteiro bom. Não tem dragão nesse episódio. Não tem um único dragão nesse episódio. Não tem batalha. Não tem uma cena gigantesca de ação. Não. Mas eles pegam o básico disso e constroem um episódio. Do início ao fim. É um ótimo episódio. Graças a um roteiro muito bem feito e uma direção ainda melhor. Então, de verdade, parabéns pro pessoal que fez esse episódio aqui. Se não me engano, foram 2 mulheres. Mas eu não me lembro o nome delas e eu esqueci de anotar. Mas parabéns, porque nossa. E bom, agora que eu parei de babar o ovo da HBO, vamos ao que interessa. Cara, eu não sei nem por onde começar de novo. Um monte de episódio dessa série. Eu falo a mesma coisa que eu não sei por onde começar. E aqui, de novo, eu não sei. O motivo que incita os acontecimentos desse episódio, que é a questão da sucessão de Deriva Marca. Aqui, né, nesse episódio, já começa eles dizendo, né, que você passou 6 anos desde o último episódio, acho que um pouquinho mais de 6 anos, né, e que o Corlys Velaryon foi lá lutar nos degraus, porque novamente a triarquia voltou, e deu uma guerra de novo, e o Corlys foi lá. E o Corlys teve um machucado muito feio. Eles até descrevem lá que foi pescoço retalhado, se não me engano, alguma parada assim. E que foi brabo demais. Ainda depois de tudo, ele ainda ficou com uma febre muito forte. E se levantou essa questão. Se o Corlys morrer, quem que vai mandar em Deriva Marca? E aqui, a gente tem meio que 3 opções. Uma delas nem tanto, que seria a Rhaenys continuar lá mandando, já que ela era a esposa do Corlys. Só que pela lógica lá de Westeros, ela não ia poder, porque tem outras pessoas na frente dela, que seriam o irmão do Corlys, se não me engano o nome dele é Vaemond, mas eu não me lembro agora exatamente, e o Lucerys Velaryon, filho da Rhaenyra. E aqui começa a treta, porque o irmão do Corlys, ele não quer saber dos filhos da Rhaenyra. Ele sabe que são bastardos e ele não esconde isso. Ele justifica que tem a ver com a questão da linhagem. Mas sinceramente, será mesmo? Até pode ter um pouquinho de inspiração nessa questão da linhagem. Mas eu acho que é muito por causa da questão do poder. Ele ser o senhor de Deriva Marca não é pouca coisa. É um papel assim gigantesco em Westeros. É um renome enorme. E vale lembrar que o Corlys, né, é um cara que tem muitas conquistas no nome dele. Ele fez muitas coisas, tem as viagens que ele fez pro outro lado do Mar Estreito, são muito fodas, e que são contadas até na época de Game of Thrones, de tão grandioso que ele foi. Então esse irmão do Corlys tem essa questão meio de ciúme, talvez, envolvida. Então a gente fica meio assim, qual que é a motivação dele, e a gente percebe que é mais por essa questão. E tem o Lucerys. No último episódio, o Corlys fala lá com o pequeno Lucerys que um dia ele vai ser o senhor de Deriva Marca. Mas aí é que tá, essa conversa foi só entre até onde a gente sabe, é claro, mas essa conversa foi só entre o Lord Corlys e o pequenininho Lucerys. Mas não foi oficializado. Ele não assinou um papel, ele não jogou e falou pra todo mundo, esse é o senhor de Deriva Marca depois que eu morrer. Não, ele não falou isso, então fica no ar assim. E isso rende uma treta gigantesca no episódio, do início ao fim, que é novamente essa questão das bastardos, né? São os bastardos lá do Strong, coisa e tal. E eu no começo do episódio jurava que esse ia ser o tema principal, sabe? Essa questão deles serem bastardos e tal. E não que não seja, assim, é até que principal, mas tem outra coisa que eu acho que é até maior do que isso, que daqui a pouco eu falo. Porém, essa é a força motriz para tudo que vai acontecer em seguida. E bom, isso cria uma situação muito tensa para a Rhaenyra, que é novamente alguém questionando a legitimidade dos filhos dela.
Isso é muito perigoso. Ela não pode deixar isso passar porque é muito arriscado. Não só na questão de perder poder, mas na questão de perder a vida. Então é necessário que ela tome cuidado com isso. E vai ver toda essa audiência em Porto Real pra meio que tentar decidir. E aí é que tá. Quando a Rhaenyra chega em Porto Real, ela vê o Viserys, pai dela e atual rei de Westeros, dopado na cama. Ele não faz nada. Quem tá governando aquele reino são os Hightower. A Alicent junto com o Otto. Eles que mandam naquela tudo. Eles. E eles não são favoráveis a Rhaenyra. Essa é a realidade. E a Rhaenyra sabe que quando eles subirem naquele trono pra ter essa audiência, eles já vão sair perdendo. Entende? É como se fosse ter uma corrida e os Hightower fossem lá e furassem o pneu do carro da Rhaenyra antes da corrida começar. Entendem? É injusto. A gente já sabe o resultado. Não é à toa que quando a Rhaenyra vai fazer o discurso dela pra defender o lado dela, ela fala que aquilo tudo é uma farsa, e realmente é. Mas antes disso, ela tenta achar alguma alternativa pra isso tudo. Ela tenta conversar com a Rhaenys lá naquele jardim lá de Porto Real, que eu nunca me lembro o nome. Ela conversa com o Daemon, ela até fica desesperada conversando pro pai dela, que tá lá moribundo na cama. Ela entra num desespero e a gente consegue perceber isso. A atriz, a Emma Darcy, que faz a Rhaenyra agora, ela é muito boa. Mais uma, né? Todo mundo nesse elenco é bom, né? Pô. Mas é muito bom a gente ver as microexpressões dela que passam muito bem esse desespero. Ela sabe que é arriscada, ela sabe que tá perdendo, mas ela não vai desistir. O poder é meio que um beco sem saída. É aquilo que a gente tinha comentado no último episódio, que é essa questão da prisão do fogo. E é isso, cara. Ela tá presa nessa questão e dessa briga por poder. E aí que tá, como é que ela vai sair dessa enrascada? E aquela cena lá, com aquela chuvarada, e ela implorando pro pai dela ajudar ela, é muito forte, cara, porque a gente sabe que essa é a única saída pra ela sobreviver a isso tudo que vai acontecer. Ela até admite em voz alta que não sabe muito bem se ela quer essa questão toda do poder. Que é muito complicado, entendem? E o Viserys, não que ele não queria, mas depois que ele tinha o poder, ele viu como isso era ruim pra ele, sabe? Ele queria fazer o que fosse melhor pro reino, mas isso parecia que só destruía a família dele, entende? E quando ele fazia algo de bem pra família, o reino acabava tendo as consequências. E a Rhaenyra enxerga isso nele, ela vê isso. Por isso que ela sente que talvez ela não seja digna pra subir no trono. E pra isso, como eu já comentei antes, tem aquela cena dela com a Rhaenys. E eu fiquei muito feliz nesse episódio de ver como a Rhaenys ganhou um destaque grande. O episódio já começa com ela, aliás. E eu gosto da Rhaenys. Ela é muito foda. Tenho que admitir que ela também é outra personagem que eu adoro. E eu fiquei muito feliz de ver que a Rhaenys nesse episódio tem um papel muito decisivo. Eu fiquei muito alegre nisso, porque no começo do episódio, que começa a discussão, né, de que se o Corlys morrer, quem é que vai governar o Derivamarca e coisa e tal, o irmão do Corlys tá lá jogando as merda dele pra cima da Rhaenys, falando que ele que vai ser o líder dessa parada toda e que se dane. Mas aí é que tá, a Rhaenys tá lá encarando tudo de frente. Ela tá ouvindo todas essas besteiras que ele tá falando. E depois, quando ela vai pro Porto Real e tem aquela conversa com a Rhaenyra, ela não esconde que ela não gosta da Rhaenyra. Ela pensa que a Rhaenyra matou o filho dela. Ela sabe dessa questão dos bastardos, ela não se faz de cega, né? Mas aí é que tá. A Rhaenyra se posta ali como se fosse uma única saída, só que ela não é. A Rhaenys podia muito bem ter ajudado o irmão do Corlys a ganhar essa parada. Mas ela decidiu ficar do lado da Rhaenyra. E essa é outra coisa muito foda desse episódio, que quando lá o Viserys sobe no trono, eu jurava que ele ia chamar a Rhaenyra pra falar, que ia ser o outro carinha lá, o irmão do Corlys, pra falar. Mas não, ele chama a Rhaenys. Ele dá o espaço pra Rhaenys falar. E eu achei isso muito foda. E tá certo ele. Então a palavra dela tem peso ali. Eu gostei de ver isso, ela indo lá e falando, né, que o Corlys queria que quem fosse o senhor de Derivamarca depois dele fosse o Lucerys. E isso que acaba sendo decidido. O Lucerys é oficializado como o futuro Senhor das Marés, se eu não me engano, que é assim que fala, eu acho.
Mas bom, como eu já comentei disso tudo, acho que eu quero falar logo de um dos pontos... Não, do ponto mais alto desse episódio. Viserys Targaryen. Que olha, quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe como eu critiquei ele nessa série. E eu desci a lenha nele, e muitas vezes com razão. Eu não vou dizer que eu estava errado, mas aqui ele calou minha boca. Aqui, nossa, que personagem também muito bem construído. Nessa série, em muitos episódios, ele parecia muito passivo de algumas situações, sabe? Mas não nesse último episódio. O que chega a ser até engraçado, sabe? Porque lá no primeiro episódio, ele tava no auge da saúde dele. Como o rei, ele parecia tão fraco. E aqui é tão contrário, entende? Ele tá no maior ponto de fraqueza da vida dele. Fisicamente falando, e até um pouco mentalmente, ele tá muito fraco. Muito. Ele, assim, não é questão de ele estar com o pé na cova. Ele tá até aqui na cova, sabe? Tá só a cabecinha assim pra fora, nesse episódio. E mesmo assim, ele mostra ser um rei muito forte. Cara, aquela... Vamos comentar a cena, né? Porque a Rhaenyra tá lá falando, vai começar, né, a falar, e só aquele portãozão atrás dela abre. E aparece o rei todo encurvado com aquela bengalinha, mais pra lá do que pra cá, mas ele vai. E o cara, acho que é Arauto, né? Ele vai falando, o Viserys Targaryen primeiro, seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynar, dos primeiros homens, sei lá o que. E vai tocando aquela música esplêndida, sabe? Como se fosse, sei lá, a cavalaria chegando numa batalha pra salvar os heróis, entendem? É esse tipo de música que toca naquele momento. É um troço muito heróico, assim. E é só simplesmente um homem debilitado, né? Um homem doente, atravessando um salão. E tem um peso enorme isso. Esse momento é muito bom. Com ele andando e tal. E você vê que ele não tá nas melhores condições. Ele devia estar sentado ou deitado em algum canto descansando. Mas ele tá lá porque a filha dele precisa dele. E ele vai lá cruzando o salão, todo mundo olhando pra ele. Eu até fiquei meio com dó, eu pensei, poxa, alguém ia dar uma mãozinha aí pra ele? E quando eu pensei isso, o rei quase dá uma escorregadinha ali, né, perto do trono, né, quando ele vai, né, subir o trono. E o guarda até aparece, né, deixa eu ajudar aí, mas o rei fala que não, né, que ele tá de boa. Aliás, nessa cena, acho que o Viserys agradeceu aos deuses pelo trono de ferro da série não ser o mesmo dos livros. Porque se fosse o mesmo trono dos livros, ele tava fudido. Ele não passava do terceiro degrau. Mas beleza, aqui é o trono da série, então tem um pouquinho mais de boa. E ele vai subindo, só que novamente ele trupica, né, derruba a coroa. E quando a gente acha que é um guarda, né, que voltou novamente pra ajudar ele, é o Daemon. Eu fiquei... Uou! Primeiro que quando o Viserys estava atravessando o salão, o Daemon tinha dado uma olhada e tal pra ele, e eu pensei que seria só isso. Mas não! O Daemon tá lá, ele apoia o irmão dele pra subir o trono. Ele tira a coroa que caiu no chão, ajuda o irmão a subir até o trono, ainda coloca a coroa assim na cabeça dele de maneira muito gentil. E foi muito linda essa cena, foi maravilhoso essa cena. Não tem outra definição. É maravilhoso. E é até legal na hora que o Daemon ajuda o Viserys, a troca de olhar que eles têm, e que só reforça uma das melhores construções dessa série, que é a relação de irmãos que os dois têm. Foi algo bem trabalhado do início até agora. E eles são irmãos e eles têm muitos problemas. Toda hora no começo da série o Viserys ficava expulsando o Daemon de Porto Real. Toda hora eu tinha que dar uma bronca nele, eu tinha que fazer alguma coisa com ele. Mas eles assim, ainda assim eles sempre se amavam. Isso sempre foi deixado claro. Eles podiam se brigar toda hora e tal, mas eles se amavam. E aqui foi um momento assim de maior demonstração de amor do Daemon pro Viserys. Ele não disse uma palavra, ele só ajudou o irmão dele, entende? E foi uma cena muito linda, nossa. Aplausos pra diretora desse episódio. Mas bom, tem, né, essa cena muito boa do Viserys subindo no trono. E ele fala, né, pra Rhaenys falar lá o que ela acha dessa coisa toda. A Rhaenyra fica até mais alegre, mas não o irmão do Corlys. Ele fica puto da vida. Eu não vou dizer que ele tava sem razão. Não vou, mas ele passou do ponto.
Aqui ele passou do ponto muito. O ponto tava aqui, ele já tava lá. Aqui naquele momento, ele virou um suicida das ideias. Só pode, porque, cara, o rei falou, tá decidido. A Rhaenys disse que o Corlys queria isso, vai ser isso, valeu, falou, até o próximo dia. Mas não, o cara fica puto. E não é só por essa questão, ele fala pro rei que o rei não pode decidir o que vai acontecer em Derivamarca. O rei que manda em Derivamarca, que manda em todo o Westeros, ele vai falar isso pro cara. Que tava querendo, né, mas... ele ameaça o rei na caruda. E o rei fica puto, não é à toa. E depois, até que já tava feio pro lado do cara. Tava muito feio pro lado do cara. Mas daí ele olha pra Rhaenyra. E o Daemon só dá aquela olhadinha pra ele e fala: diz aí o que tu quer. Anda, diga. E tem aquele silêncio. E a gente pensa, não, ele não vai falar. Ele não vai. Ele não é doido. Mas pessoal, ele coringou nesse momento aqui. Ele perdeu a linha. E ele falou com todas as letras que os filhos da Rhaenyra eram bastardos. Na frente da corte, na frente do rei. Ele falou isso. E ainda depois, como se já não fosse bastante. Assim, a merda já tava aqui. Ele falou, não, vamos passar a estratosfera de merda. E ele chama a Rhaenyra na frente da corte, na frente do rei, de p***. Mano, eu não acreditei na hora disso. Eu jurava que ele ia dizer outra coisa. E o que veio em seguida, eu esperava muito menos. Porque tem essa parada do carinha ficar puto com os filhos da Rhaenyra serem bastardos. E ele fala isso pro rei. O Viserys falou, vou arrancar tua língua. Mas aí o Daemon deu uma ideia melhor. Não, deixa ele com a língua. Mas sim parte da cabeça. E vrau! Com aquela p***, daquela espada de aço valeriano muito foda. Eu não lembro se é a Dark Sister ou a Blackfyre que ele tá usando nesse momento. Mas é uma espada de aço valeriano que tava lá junto com o Aegon Conquistador há mais de 100 anos atrás. E ele passa ali a lambida no cara e arranca metade da cabeça dele. Nossa! Aquilo me quebrou. Eu não esperava aquilo. E foi foda. Muito foda. Não tem nem como mensurar. E é legal que todo mundo da guarda real de novo. O maluco pegou e matou outro no meio da corte. E só depois eles fazem algo. De novo, eu já tô reclamando disso faz tempo, hein. Já tem uns 3 episódios que eu tô reclamando dessa porra, mas beleza. E daí a guarda fala, ó, larga a arma aí. Mas ele já, opa, tá resolvido, não fez nada. Guarda a espadinha, volta pro lugarzinho sentadinho dele lá de boa. E resolveu a questão de uma vez por todas. E eu adoro nesse momento a cara que o Aemond faz pro Daemon. Eu tenho falado do Daemon todo santo episódio, né? Eu nunca deixo de falar. Mas o Aemond agora é outro que eu tenho que falar toda hora. Porque ele dá uma olhada pro Daemon como se fosse de uma admiração. Entende? Como se ele aprovasse tudo aquilo e ficasse, beleza, curti isso. Ele não é o único, aliás. O Aegon que tá lá do lado, aquele arrombado do caralho, ele também dá uma risadinha assim como se estivesse adorando aquilo. E o legal dessa parte do Aemond, vou comentar rapidinho, que nesse episódio, vários momentos ele dá uma olhada assim de admiração pro Daemon. Não é só nesse momento, no jantar, que acontece depois também. E acho muito interessante. De novo essa questão do paralelo entre os dois que eu comentei no último episódio. Está se mostrando mais verdade do que nunca. Aí depois, né, treta toda, nossa, tem lá os caras cuidando do corpo do irmão do Corlys, metade da cabeça pra fora. A gente tem o jantar, que tem no livro, aliás, tem aquele momento, tem até a ilustração no livro, né, que mostra a Alicent de um lado, a Rhaenyra do outro, não olhando uma pra cara da outra, que fizeram meio que uma referência visual a isso nesse episódio. Mas tem esse jantar, e eu adorei o discurso do Viserys, que ali ele não queria que vissem ele como rei, ele queria que vissem ele apenas como um membro da família, como um marido, como um pai, como um irmão, um avô. Era assim que ele queria ser visto ali. Isso era basicamente o último pedido dele, entendem? Ele não ia durar mais. Ele sabia que ele ia morrer. E ele aceitou. Mas ele queria ao menos ter esse último momento alegre com a família dele. Eles passaram anos separados e tal, mas ali estavam as pessoas que ele mais gostava. Em toda a Westeros. Estavam tudo ali. E foi um momento lindo, cara. É isso que eu tô falando. Esse episódio foi muito sensível. Em vários momentos.
Tratou da Rhaenyra, todo com aquele desespero dela, mas aqui tratou de quão frágil e forte alguém pode ser ao mesmo tempo, que é o Viserys. O Viserys aqui roubou a cena. Não tô falando só pela questão da máscara dele de ferro, que tampava-se lado direito do rosto dele, que tá tudo fudido. Aliás, parabéns pros efeitos especiais, né, porque ele não tem um olho e tem um puta buraco aqui na bochecha, então deu trabalho fazer aquilo. Não sai barato e ficou muito bem feito. E cara, aquele momento, né, que ele tira a máscara e tal, que é bem chocante, aliás, mas ao mesmo tempo é um homem, um rei, né, se expondo para aquilo que ele mais tentou preservar, que é a família dele. Talvez o Viserys até saiba disso, mas a verdade é que a família dele vai se desfazer no momento que ele morrer. No momento que ele morrer, já era, todo mundo ali vai começar a se matar. E talvez no fundo ele saiba disso, mas naquele momento ali, ele viu as pessoas se entendendo, a família dele rindo, comendo, se divertindo ali. E ele teve essa última alegria dele, sabe? É a alegria de um moribundo. E assim, o final do episódio sugere que ele morreu. Eu fiquei muito com essa impressão, então, se ele morreu aqui, foi a despedida. Acho que se o Viserys até apareceu em outro episódio, talvez até perca um pouco do peso desse episódio, porque foi lindo. Não tenho o que comentar. E bom, pessoas, por hoje é isso. Me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, principalmente no Instagram, que eu tô bem ativo lá. Eu sempre compartilho coisa de Casa do Dragão. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, e se inscreve também, né? Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, de verdade. Não importa se seja uma ou duas pessoas que façam, eu já vou ficar feliz. E de verdade, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E bom, é isso. Até.